Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Mais uma vez estamos na casa do Senhor. Vamos cantar "A alegria está no coração de quem já conhece Jesus". Vamos ficar em pé, cantar bem alegres, deixar mesmo as coisas lá fora e pensar agora no louvor ao nosso Deus. A alegria está no coração. Cantemos. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. É tão curtinho, né? Vamos cantar de novo? Aí a Rebeca aumenta um pouco o tom pra gente. Está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Deus está aqui, tão certo como o ar que nós respiramos, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu lhe canto, Ele está a ouvir. Cantemos. Está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu lhe canto, Ele está a ouvir. Novamente. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu lhe canto, tão certo como eu lhe canto, tão certo como eu lhe canto, Ele está a ouvir. E hoje, o primeiro dia da semana, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Cremos nisto? Temos que crer, né? Vamos lá. Vai.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. O homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, batei e abre-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pai querido, obrigado porque temos esse privilégio, como teus filhos, de poder te buscar. Em primeiro lugar em nossas vidas, na nossa semana, Senhor, chegar num domingo e poder vir à tua casa é tão precioso. Tantos irmãos nossos perseguidos, sofrendo mesmo ameaças, não podem te cultuar assim, tão abertamente, tão publicamente assim como nós podemos. E, Senhor, venha mesmo estar no meio de nós, como cremos nisto. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, fala conosco também. Esteja mesmo, Senhor, aqui em nosso meio. Te pedimos, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Vamos cantar como um cervo anela a água. A minha alma também brama só por ti. Meu anseio de coração é somente te adorar. Cantemos. Como o servo anela a água, minha alma brama só por ti. É somente te adorar. Só tu és minha força, ó Deus, o meu refúgio e consolação, meu anseio de coração é somente te adorar. Te quero mais que ouro, tu me dás satisfação. Só tu és o dador da vida, segurança e proteção. Só tu és minha força, ó Deus, o meu refúgio e consolação, meu anseio de coração é somente te adorar. Tu és meu irmão e amigo mesmo sendo mais que tudo te amarei. Só tu és minha força, ó Deus, o meu refúgio e consolação, meu anseio de coração é somente te adorar.
Uma linda oração essa música, né? Que seja verdade. Irmãos, os avisos, os trabalhos da semana o Matias vai colocar aqui na projeção. Hoje, começando no domingo, a nossa semana, tivemos o culto mais cedo, às 11 horas, e este culto agora da tarde, às 5. Na quarta, nós temos Cuba, nossa congregação em Cuba, às 20h30, 20h40. Na quinta, temos Vales Mortos, às 15 horas. Tem também a visita ali no lar de idosos, a irmã Augusta, a irmã Ana. Acertei. E depois, às 15 horas, lá em Vales Mortos. Depois, aqui, às 20 horas, mais tarde, temos o culto de oração, na quinta-feira. E sábado, o Descobridores da Bíblia, às 17 horas. Eu esqueci de dar um aviso, irmãos. Lembrando do pastor Elias, que está viajando. Vamos orar por ele, que o Senhor abençoe o trabalho que ele está fazendo lá em Moçambique. Mas eu esqueci de manhã de comunicar com o irmão Binhati. Ele foi a Lisboa fazer um curso de segurança, né? Então ele foi lá para Lisboa e vai passar uma temporada lá, se eu não estou enganado, se eu não ouvi direito. Se eu ouvi direito, não quer dizer, né? 40 dias, né? Não sei. Foi isso que eu ouvi dele. Vamos ver como é que se comporta, mas vamos orar por ele também, que ele viajando, né? A gente sabe que o mundo é mau, né? Não existe assim, um lugar é melhor que outro, enfim. E nessas coisas com o imigrante, a gente sabe que tem muita enganação, né? Agora, com a imigração em alta, as pessoas tentam se dar bem em cima do outro, né? Então, que o Senhor possa livrar o irmão Binhati de qualquer cilada, qualquer armação que possam fazer lá por Lisboa, lá com ele. Eu não coloquei aqui a foto, mas eu falei de manhã, tem um aniversário lá em Santo André, da igreja, eu esqueci o nome completo dela, mas é a igreja de Santo André, Vila Nova de Santo André. Vai ser dia 4 de maio, os irmãos que tiverem o desejo de prestigiar, né, estar ali com os irmãos, a nossa igreja amiga, pastor Haroldo, irmã Emanuele, os irmãos estão mais que convidados a estarem presentes lá. E também, reforçando também o aviso das matrículas de educação religiosa evangélica já estão abertas. Os irmãos que estiverem interessados podem me procurar. Eu até coloquei isso no Facebook. Como o Facebook da igreja tem um maior alcance aqui em Beja, eu fiz por eles lá. Eu ia fazer no meu pessoal, mas não tem tanta gente aqui portuguesa, né, aqui da região, já que eu sou novo. E a igreja tem muito, então eu fiz pelo da igreja para a gente conseguir um alcance maior de divulgação desse trabalho. E aí os irmãos podem até, né, compartilhar, publicar, mandar para amigos que sabem que tem crianças e que tem interesse em matricular, enfim. Os irmãos podem fazer também esse trabalho de formiguinha, né? Levar para os outros amigos, outras pessoas sobre esse trabalho. No mais, irmãos, último aviso, eu não poderia esquecer, o nosso aniversário também, dia 26 de maio. Né? Dia 26 de maio. Como o irmão Simão lembrou de manhã, não é a nossa data realmente, é em fevereiro, dia 8. Mas por conta do verão, né? A primavera, o clima mais agradável, com possibilidade de chamar até pessoas de fora daqui de Beja. A direção da igreja já há alguns anos tem mudado para essa data, né? Mais ou menos assim, na metade do ano, né? Vamos colocar assim. Então, também lembrar de já começar a convidar, botar na agenda para ninguém viajar, né? Ninguém adoecer, ninguém se operar, ninguém fazer nada. Tá certo? Então é isso. Os convites ainda a gente planeja fazer também nas redes sociais, mas aí você já vai deixando marcado na sua agenda esse evento aqui do aniversário da nossa igreja. Tá certo? São esses nossos avisos. Vamos
ficar em pé, vamos cantar um hino de número 14, ao Deus de Abrão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Cantemos. Do céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Deus Jeová, que terra e céu criou, minha alma o nome abençoará do grande eu sou. Ao Deus de Abrão louvai, expormada do céu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor, meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, e nele confiei, e para o céu parou, eu subirei, seu rosto irei eu ver, fiado em seu amor, e eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, apenas a leitura do versículo 1. Gênesis 1, 1. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pai querido, nos guia hoje, Senhor, no estudo da Tua palavra, nos mostra mesmo a Tua vontade, nos mostra mesmo quem Tu és, e possamos mesmo aprender com o Senhor e sermos edificados nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Irmãos, hoje, pela graça de Deus, vai ser a última pregação introdutória ao livro. Aí, na próxima, já vamos entrar de cabeça, mergulhar no texto expositivo de Gênesis, do livro de Gênesis. Eu gostaria hoje de fazer uma breve recapitulação e finalizar aquilo que nós já estudamos até aqui. Eu acredito que a gente caminhou bem semana passada, apesar de não termos finalizado. Mas eu gostaria que ficasse cravado na mente dos irmãos do que se trata a Gênesis, Para você, quando ler, você não achar que é mais um livro da Bíblia, como a gente pega alguns livros para ler, Gênesis é mais um livro. Não.
tenha em mente aquilo que nós temos estudado, né? Pegue o óculos, aquilo que eu apresentei a vocês, né? Aquele óculos lindo da Wells, vista, né? Coloque, use para poder ler, e assim você vai ter uma melhor compreensão até da leitura que você está fazendo do livro de Gênesis. Vimos a questão do livro em si, faz parte de um compêndio, né? Digamos assim. É um volume de 5. Um volume das outras obras. Não podemos desassociar Gênesis do Pentateuco, né? É uma obra que complementa os demais livros. E existem motivos para Moisés ter iniciado a sua obra com Gênesis. E é o que nós estávamos vendo até aqui. Vimos Moisés, um homem de Deus, um homem, nós podemos colocar assim, escolhido a dedo por Deus para ter este ministério, esta obra. Não só apenas a gente coloca Moisés, foi o grande libertador, né? Aquele homem de Deus que foi usado por ele para libertar o povo do Egito. Tá certo. Mas veja, irmãos, Deus escolheu este homem para escrever a introdução do seu livro, do livro sagrado, né? Imagina o compromisso, né? Tudo aquela bagagem que Moisés estava tendo sem saber. Moisés não sabia que um dia nós chegaremos na Bíblia que nós temos hoje. Mas ele foi escrevendo, guiado pelo Espírito Santo. Imaginamos, com certeza, Deus falando com ele face a face, revelando para ele muitas das coisas que ele escreveu aqui, né? Revelações divinas, diretamente do próprio Deus. Temos ali as fontes, claro, fontes orais, sim, fontes de outros países que o Egito tinha possibilidade de ter também, as geografias, as histórias, os mitos, as leis, sim. Graças a Deus ele tinha acesso a tudo isso, mas nada melhor do que ter o próprio Deus como fonte dessa literatura, né, divina. Imagina Deus falando com ele, mostrando como foi a criação das coisas, como se deu desde o princípio até chegar ali onde eles estavam, né, o povo hebreu ali no deserto. Então vimos a importância de Moisés, um homem. Aí você vê, né, até foge um pouco assim do parâmetro dos escritores da Bíblia. Um homem muito culto, um homem muito estudado, um príncipe, né, que, como o livro de Hebreus diz, né, preferiu largar o Egito, ser chamado como filho da filha de Faraó, para sofrer juntamente com os hebreus, não só ali no Egito, mas também no deserto, guiando o povo, ali no deserto do Sinai. Nós citamos as evidências externas, evidências internas do próprio Senhor Jesus Cristo, dando prova de que Moisés é o escritor da lei de Moisés, né? Para não ser redundante, da sua própria lei, quem foi o escritor foi Moisés, assim como Pedro e Paulo. Eu não vou bater muito neste ponto, que já vimos bastante. A data de escrita entre 1500 e 1400 a.C. E aí nós vimos o destinatário, o público original. E é interessante, nós vimos o público, obviamente, era o público do povo hebreu, o povo hebreu que estava ali, que foi liberto, que era escravo. Mas veja, irmãos, Deus é um Deus tão sábio, tão onisciente, fora do tempo. E hoje nós temos, inclusive, no Gênesis, escrito a origem das nações, os povos, como foi feita a divisão. E aí você entende, olha, Gênesis não foi escrito apenas para os hebreus, mas a nós também. Hoje nós temos a nossa origem, né? Os descendentes ali de Sem, Cã, Jafé, nós temos isto escrito no Gênesis, a origem das nações, né? Tudo o que aconteceu antes, o dilúvio, enfim. Então,
não é apenas um livro, digamos assim, vou usar esse termo, não é um livro egoísta, porque foi dado para os hebreus, mas abrange a nós também, nos alcança. Alcança a mim, lá no Brasil, e alcança a você também, o português nativo aqui da Europa. E aí nós estávamos, no ponto da questão do propósito. E nós vimos alguns propósitos da escrita de Gênesis. O primeiro propósito, eu creio que os irmãos já sabem de cor, decorado já, Mas o primeiro propósito que vimos é orientar o povo de Israel, o povo hebreu, de quem era Deus, Era fazer esta apresentação de Deus. E ao mesmo tempo que está apresentando Deus, mostrar que Ele é infinitamente superior aos demais deuses, entre aspas, os deuses falsos, tanto egípcios, tanto cananeus, ali o povo que eles iam conquistar. Então, Gênesis nos mostra quem é Deus. Quem é Deus? E Ele é superior a todos os outros. E no domingo passado, eu falei para os irmãos, não é que existam outros deuses. Não há outros deuses. Apenas o nosso Deus. Mas aí, como falei, Satanás, o inimigo do povo de Deus, o acusador, ele usa de suas artimanhas, os demônios, as crenças dos homens, e aí nós temos deuses, Temos o Egito aí para o Antigo Egito, e hoje, por exemplo, a questão do hinduísmo. Quantos milhões de deuses tem? Tudo é atrelado a alguma divindade, desde o rato, a vaca, e aí você vai por diante. Então, Gênesis tem essa missão de apresentar Deus e dizer, olha, povo hebreu, você está há 430 anos preso lá no Egito, escravo, você herdou essa cultura, ali do Egito, mas veja, o nosso Deus, o Deus dos hebreus, não é desta forma, é muito superior. Inclusive, as águas que vocês acreditam que prendia os deuses, as águas do Nilo, essas águas foram criadas por Deus. Antes dela existir, o Senhor já existia no universo, na eternidade. O segundo propósito, então, vimos, primeiro, apresentar Deus, a sua superioridade. O terceiro propósito é orientar o povo de Israel sobre o que Deus iria requerer deles. Veja, Deus os libertou, agora Deus quer fazer uma aliança. Deus quer alguma coisa desse povo que Ele escolheu para si. E aí nós vimos a questão da comunhão, e aí nós vimos isso desde o princípio. Deus criou o homem, não precisava de ninguém nesse mundo. Deus por si só não precisava de ninguém, mas Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança para ter comunhão com Ele, Não ficou satisfeito apenas ali com os animais. Poderia ter parado nos animais, mas Deus escolheu fazer um ser conforme a sua imagem e semelhança, tendo emoções, pensando, tendo escolha de obedecer ou não a Ele. O homem fez a sua escolha, Mas Deus queria ter comunhão. Depois nós vemos os descendentes Enoque. O Enoque, um homem que andava com Deus, tinha comunhão com Ele a ponto de Deus tomar para si, o arrebatá-lo. Depois Abraão, chamado amigo de Deus, uma pessoa que estava sempre ali conversando com o Senhor, a ponto de debaixo de uma árvore poder almoçar, imagina. E aí nós vemos ao longo da história, até nós, hoje nós gozamos de plena comunhão com o Senhor. Na época, Abraão ficava esperando o Senhor se revelar, falar com ele em sonho,
né, incorporar e conversar com ele, como fez ali nos carvalhais de Manre. Hoje não, nós temos o próprio Deus habitando em nós, o Espírito Santo. Essa é a tarefa dele. Então, algo que antes dependia de Deus vir e ter com o homem, hoje nós temos livre acesso porque o Espírito Santo habita em nós e nós vimos textos sobre isto. Além da comunhão, vimos a questão da obediência, vimos a questão da fidelidade para com o Senhor, coisas que ele agora iria requerer do seu povo, né? Obediência, fidelidade, comunhão, retidão. E aí, mais uma vez, a gente tem que se submeter desde o princípio, tá? Isso são coisas que eu estou falando que desde o início nós vamos ver. E a retidão é uma dessas coisas. Deus disse, olha, Adão, de todas as árvores, você pode comer livremente. Mas dessa árvore você não vai comer, porque no dia que comer, certamente morrerás. Ele gostaria que Adão andasse na linha, o obedecesse, mas deu a famosa palavra livre-arbítrio para o Adão. Esse sim ele tinha como escolher, né? Obedecer ou não ao Senhor. Então, primeiro, apresentar ao Senhor Deus, mostrar a sua superioridade, né, comparando com os outros deuses, o que Deus ele ia requerer do seu povo. E a quarta coisa é explicar o motivo, por exemplo, da lei para o seu povo. É como se fosse uma explicação do próprio Deus ao seu povo. Nós vimos ali a questão dos mandamentos, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Mas por que Deus está dando essa lei para a gente? Porque o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Leia Gênesis e você entenderá. Não existem outros deuses, não existem outros deuses. Só existe um verdadeiro. O Eu Sou, o nosso Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Mas por que ele deu essa segunda lei? Vá lá para Gênesis, né? Deus é um Deus que é espírito. Você vai fazer uma imagem de um Deus que é espírito? Um Deus que existe antes do tempo, da fundação das coisas? Você vai fazer uma imagem de quê? Vai fazer uma imagem de quê? Ah, mas ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Sim, ele criou um ser com corpo para poder habitar neste mundo que ele criou. Mas Deus é um ser espiritual. Então veja, tudo isto tem um porquê. E além desses que eu falei para vocês, temos a questão do sábado. Por que Deus disse para guardar o sábado? Nós vimos domingo passado. Porque Deus criou o mundo em 6 dias, né? No 7º também ele descansou. Então, porque eu e você devemos guardar um dia para o santificar? Veja, irmãos, hoje nós deturpamos um pouco até a questão do nosso descanso, que é o domingo. A partir dali da igreja primitiva temos o domingo como um dia especial, mas enfim, essa questão de dias é porque nós seguimos a igreja primitiva, né? Se reuniam no primeiro dia da semana, mas não interessa qual é o dia, né? Enfim, mas nós deturpamos a questão do que é guardar o dia do descanso, esse dia separado para o Senhor. Nós achamos que é para o nosso próprio descanso, né? Nós achamos que nele nós podemos fazer aquilo que a gente quiser, a gente pode passear e tal. Eu não sou... Sinceramente, cada um vai dar conta de si. Mas a palavra de Deus ela é bastante clara no sentido de que o que é verdadeiramente guardar o dia do sábado. Eu vou dar uma parada aqui, não sei porque eu vou ficar, mas eu citei isto, mas abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58, não estava planejado não, mas vamos ler. Isaías 58, versículo 13. Diz assim, Isaías
58:13, olha. Se desviares o pé de profanar o sábado. Lê-se aqui não o sábado dia, mas o Shabat, o descanso. O descanso, que hoje vamos considerar o domingo, né? Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado, ao dia do descanso, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Então veja, em suma, o que é guardar o domingo, guardar o dia do Senhor? Não é apenas eu fazer a minha vontade, não é eu me deleitar nas minhas escolhas. Eu vou passear, vou dormir até tarde, eu vou ficar aqui. Isso não é guardar o dia do Senhor. Isso, para o salvo, o verdadeiro salvo, está pecando se pensa que é desta forma. Guardar o santo dia do Senhor é você, em primeiro lugar, honrar este dia e se deleitar no Senhor, não fazendo a tua própria vontade, mas fazendo a vontade dele, buscando a ele em primeiro lugar. É isto. E aí temos ações aí, né? Não falar palavras vãs, não é para falar isso nenhum dia da semana. Mas no santo dia do Senhor é aquele pensamento de que, poxa, é separado. Tirei 6 dias para eu trabalhar, para eu fazer minhas coisas. Um dia eu separo para o meu Deus, no sentido de que, né, que gostoso é nesse dia que eu tenho, que eu não trabalho, que eu não tenho nenhum a fazer, poder chegar na casa do meu Deus, poder buscá-lo, ouvir a sua palavra. Os irmãos, eles estão entendendo? Então, isto é honrar. E é isso que Deus quer, santidade no santo dia dele, né? Podia estar a semana toda atarefada, mas chega o dia que é destinado ao Senhor. É destinado a Ele, é eu honrá-lo. Não podemos fazer isto? É tão difícil para o homem fazer isto? O nosso pastor, Frederick O, irlandês, ele contava que lá na Irlanda, dia de domingo, por exemplo, tudo era fechado, né? Restaurantes, lojas, shopping centers, nada funcionava no domingo, porque já tinha uma tradição protestante, né? Então, mesmo as pessoas que não eram tão fiéis assim, mas tinham aquele zelo, aquele temor de, não, domingo é o dia do Senhor, não vou trabalhar nem nada. E aí, aos poucos, né, a questão dos esportes, jogos de futebol e tal, foram entrando nisto. Tem até um filme, Carruagem de Fogo, que conta a história, acho que é o inglês, que era um maratonista, um corredor a sua especialidade era 100 metros rasos, e a prova ia ser num domingo, e ele preferiu não correr. Não sei se os irmãos já conhecem essa história. Aí ele disse, não vou correr porque é domingo. Ele era crente, e ele era muito favorito à medalha de ouro, era muito bom. Isso é um fato histórico, tá? Então, ele disse, não vou correr, mas eu vou me inscrever em outra que não é minha especialidade. Bora ver, né? Mas eu vou guardar o domingo, o dia do Senhor. Ele se inscreveu em outras 2 provas, uma é de 400 e a outra acho que de 1.000 metros. E foi medalha de ouro nas Olimpíadas, né? Então, isso que Deus quer, irmãos, é honrá-lo. Ele nos dá tudo, nos abençoa de tal maneira. Será se não podemos também honrá-lo com este dia? Seguindo o exemplo dele, né? Ele não está mandando assim, olha, guarda um dia. Não, ele fez isto, descansou, se deleitou na sua própria obra, né? Ele viu tudo era muito bom, descansei, né? Temos um Deus que se deleita também nas suas obras, né? Vimos também um casamento entre homem e mulher. Poxa, por que, né, o hebreu recebendo a lei, nós lendo a lei hoje, por que o homem tem que casar só com uma mulher?
Por que tem que ser homem e mulher? Não pode ser homem com homem, mulher com mulher, né? Não pode ser homem com animal, enfim. E aí nós voltamos para Gênesis. Deus criou homem e mulher. E aí nós vimos que o desejo do Senhor era criar uma auxiliadora para o homem. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. E nós vimos que o sentido desta palavra, na verdade, não é um adjetivo, não é uma característica da mulher. Ela é auxiliadora, é um substantivo, né? A palavra no original é um substantivo, no sentido de que existe o homem e a mulher está para complementá-lo. Homem e mulher. Deus não criou Adão em um harém de mulheres, né? Pegou várias costelas e fez várias mulheres. Não, Deus não criou isto. Deus não deixou Adão, não, Adão, tem aí, né, os animais, você pode se relacionar com eles aí para o seu prazer. Não. Deus foi muito sábio. Não é bom que ele esteja só. Far-lhe uma auxiliadora, uma companheira idônea que complemente este homem que eu criei, a minha imagem e semelhança, né? E aí nós vemos hoje o mundo deturpando tudo isto. Homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, mulher com animal, homens casando com árvores. É interessante que eu dei o exemplo de uma árvore, né? Lá no Canadá, um homem se casou com uma árvore, eu não sei se foi uma mulher, não lembro agora, mas se casou com uma árvore. E nessa semana eu vi uma chamada no programa da TLC, um homem que tem um relacionamento com um carro. Com um carro, irmãos. Você vê o mundo está doido, deturpando a obra de Deus, as coisas que existem. E é piorar, né? É ladeira abaixo. E você vai vendo que só vai piorando. Vimos também a questão do olho por olho, dente por dente. Deus não criou aquela lei dura, olha, se o teu irmão derramar sangue, tu também vai derramar o sangue dele. Se matar um animal teu, tu vai também matar um dele, né? Não. Isso foi criado, nós vemos desde o Gênesis, né? Onde Deus diz, olha, se derramar sangue, eu vou requerer este sangue, porque é do Senhor. Eu criei, eu dei a vida, e eu vou requerer o pagamento. Nós vimos em Gênesis 9, 3 a 6. Outra coisa, a circuncisão, enfim, vamos adiante. Esta é a quarta coisa, né? A quinta, explicar o motivo pelo qual eles iriam possuir a terra dos cananeus. Veja, o hebreu, tá, Moisés, tu nos libertou, Deus nos libertou, Deus usou você, agora, tá, nós vamos para onde? Não, vamos ali, né, para Canaã, onde a terra ali do Abraão, do Isaac e Jacó, nossos pais ali, Deus prometeu, tá, mas como é? Tá, a gente vai chegar lá, eles vão sair? Não, vai ter que matar. Matar, não pode fazer escravo? Não é para fazer escravo, não, é para matar todo mundo. Tá, mas pode ficar com os animais? Não, é para matar todo mundo. Do bebê que está na barriga, abre o ventre da madre, até o mais idoso. Vai matar todo mundo, não deixar ninguém vivo. Um exemplo é Jericó. E aí, o Senhor nos dá explicações no livro de Gênesis. Ele explica de forma não, explícita para o povo, mas é capaz de o povo entender o motivo pelo qual eles iriam possuir a terra dos cananeus. E a primeira coisa que nós vimos é porque a terra é do Senhor. Quem criou a terra foi o Senhor. Ele é o dono, ele dá para quem ele quiser, né? Se ele quiser dar para os hebreus, ele vai dar. Para outro povo, ele vai dar, assim como ele deu para os assírios, para os babilônios, enfim. Ele dá a terra dele. Segundo motivo, a terra havia sido prometida a Abraão, Isaac e Jacó. Aí nós vimos referências de Deus prometendo a Abraão.
E o terceiro motivo foi que os israelitas seriam a espada de Deus. Veja, Deus falando com o próprio Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, do 12 a 21, Deus é bem claro: olha, Abraão, tua descendência vai ser escrava lá no Egito. Mas vai ter um tempo que eu vou chamar vocês de lá e vocês vão aplicar o meu juízo lá. Agora não, porque a minha a taça da minha ira ainda não encheu. Está enchendo, mas vocês farão justiça e destruirão esses povos. E foi o que aconteceu. E nós paramos por aqui na semana passada. E o sexto motivo, né, o sexto propósito que nós vamos ver hoje vai ser justamente o último. É este: mostrar ao povo que Deus havia feito aliança com os seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e agora eles deveriam renovar esta aliança ali no Monte Sinai. Veja, Deus libertou o povo, mas Deus deu até uma escolha ali para o povo, né? Abraão, junta o povo, santifica o povo. Isso é você ver lá, desde o capítulo 19 de Êxodo, né? Ele vai dizer ali que Deus conclama o povo a se juntar ali no Monte Sinai. E Deus fala: olha, santifica o povo, porque eu descerei ao monte. Qualquer ser que pisar no monte morrerá, vai ser fulminado. E aí o povo de Israel, o povo de Israel se santifica, ouve as instruções, mas quando Deus desce ao monte, eles veem o fogo, o monte de fogo ali, né, com a presença do Senhor, a glória do Senhor pairando ali sobre o Monte Sinai, vendo os relâmpagos, os trovões, o povo tem medo, mas está disposto a fazer esta aliança. Ó, Moisés, fala tu com Deus, senão nós morreremos, né? Fala tu com ele, aí nós te ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Então Moisés foi lá e estiveram dispostos a aceitar esta aliança. Mas na verdade esta é uma renovação de aliança, irmãos. É uma renovação. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Gênesis 12, 7. Nós temos o início desta aliança. Gênesis 12, 7. Diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Veja, Gênesis 12 é o início da chamada ali do relato de Abraão. Gênesis 12. E o Senhor chama Abraão: olha, sai da tua terra, da tua parentela, ficava ali na Babilônia, sai de Ur, né? Vem para uma terra que eu vou te mostrar ainda. E aí é a primeira vez que nós vemos que Deus diz: darei à tua descendência esta terra. Abra agora em Gênesis capítulo 13, um capítulo a mais, versículo 14. Agora Deus é mais explícito no que ele vai falar, é mais claro. Gênesis 13, 14 diz assim: disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Versículo 17. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Veja, o Senhor é explícito aqui. É bem explícito. Olha daí de onde tu estás, para o norte, para o sul, oriente, ocidente. Tudo isso que tu está vendo eu te darei.
percorre tanto, né, o comprimento como na largura, que essa terra é tua, eu vou te dar. Gênesis capítulo 15, versículo 18. Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu, são os povos que habitavam essas terras. Veja, desde o grande rio do Egito, o rio Nilo, até ali o rio Eufrates, eu vou te dar, Abraão, a aliança feita com Abraão. Mas Abraão morreu. E agora? E agora? Deus fez a aliança, renovou novamente a sua aliança com Isaac. Gênesis capítulo 26, versículo 24. Gênesis 26, 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Interessante, irmãos, né? Isaac agora está tendo uma experiência com Deus. A Bíblia não relata que Isaac teve muitas experiências desta com Deus. E aí chega Deus dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Eu creio que eu já falei para vocês, mas é interessante. Eu nasci num lar evangélico, né, um lar cristão. E, enfim, aceitei a Cristo muito cedo, fui salvo muito cedo. Mas é interessante que quando nós estávamos para casar, assim, nós vemos sempre as bênçãos de Deus através dos nossos pais. Estamos debaixo da casa deles, né? Então, a bênção vem pelo pai, a mãe, né? E alcança a casa toda de modo geral. Mas quando fomos casar, irmãos, tivemos experiências muito boas com o Senhor. E eu vejo isso aqui, né? É tão especial você ter essa experiência, você e Deus. Não apenas teu pai e tua mãe, nesse sentido, né? Mas você ter sua própria experiência com o Senhor. Né? Você começa muito cedo, desde cedo já, né? Ter essa comunhão, experiências que eu digo assim, né? Sobrenaturais, o Senhor te abençoando, não só te dando coisas, mas retendo também, a ponto de você ver a sua mão no futuro que, olha, Ele te abençoou, não te dando isto ou aquilo. E agora Isaac casou-se com Rebeca, né? Com a Rebeca, né? Casou-se com a Rebeca e agora o próprio Deus vem ao seu encontro, né? E diz, se apresenta: Isaac, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Que lindo, que coisa tão, né, preciosa para um homem, né, como Isaac. Não temas, Isaac, não vou te deixar órfão. Eu visitei Abraão, teu pai, eu fui com ele, dei terras, dei gado, né, ovelhas, mas não tenha medo, porque também eu vou te dar uma terra, vou multiplicar a tua descendência. E aí é o objetivo de vida, né? Por amor de Abraão, meu servo. Ter um testemunho desse do próprio Deus, né? Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Muito bom. Deus fez aliança com Abraão, renovou com Isaac, e aí Isaac morreu também. Quem é que vem depois dele? Jacó. Gênesis 28, 10.
Gênesis 28, 10. Diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Já era, noite. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Irmãos, quem é Jacó aqui? Quem é Jacó aqui? É um enganador, é um fugitivo, é um covarde que está fugindo da ira do seu irmão. Nesse momento aqui ele está morrendo de medo, porque Esaú vai matar ele. E aí a sua mãe diz: Jacó, te manda, vai lá para a terra dos meus parentes, do meu pai e tal. Isaque, vai, meu filho, te manda daqui. E Deus faz uma promessa dessa para um aproveitador, para um enganador, para um covarde como Jacó. E aí você vai ver no livro de Romanos: olha, amei Jacó, aborreci-me de Esaú. Eu escolhi Jacó, eu escolhi fazer aliança com ele. E aí você vê Deus falando palavras tão belas, de novo: sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque também. Te abençoarei, te multiplicarei a tua descendência, te darei terra. Não temas, eu tenho um plano para ti. Farei voltar, te farei voltar. Irmãos, Deus é um Deus maravilhoso. Não merecemos essas bênçãos. Isso nos mostra que esses homens são tais como nós. Muitas vezes covardes, pessoas problemáticas, com os seus defeitos e pecados. Mas o Senhor sempre, com a sua misericórdia, ampara seus filhos, abençoa, e mesmo assim cumpre, propõe a aliança. Deus não desampara, ele é fiel à sua palavra. Prometeu a Abraão, prometeu a Isaque, prometeu a Jacó, e novamente agora para os hebreus está prometendo para eles: se me obedecerem, eu abençoarei. Se me desobedecerem, outros povos virão e arrasarão vocês. Escolha. Assim, finalizamos o propósito do livro, os 5, 6 propósitos que vimos ao longo dessa jornada. E para os irmãos entenderem essa questão introdutória, o livro de Gênesis a gente pode dividir em duas partes, na linguagem teológica, divisões sintéticas, divisões simples. Claro que você pode dividir com mais zelo, do capítulo 1 até o capítulo 2, 3 até enfim. Mas o Gênesis pode ser dividido em duas partes principais. Do 1 ao 11 conta a história primeva, como a gente fala na teologia, na história primitiva, que vai de Adão até a Torre de Babel, digamos assim, até ali a descendência ali de Sem. E do capítulo 12 até o 50, nós temos a história dos patriarcas. Então,
Para você entender melhor o livro, do 1 ao 11, nós temos a história bastante antiga. Do 12 ao 50, nós temos a história dos patriarcas. E aí você coloca patriarcas aí em torno ali de... Algumas pessoas... É bem relativa essa questão de datas, mas está por volta ali de 2000 anos antes de Cristo, 1900, por ali. Tá bom? Irmãos, de tudo isso que nós vimos, qual é a conclusão que nós temos? Gênesis não é um livro para provar que Deus existe. É um livro que apresenta a Deus. Então, não leia Gênesis com o intuito de, eu quero ser convencido que Deus existe. Eu quero provar para o fulano que Deus existe. Gênesis não tem essa finalidade. Gênesis nos apresenta quem é Deus. Ele mostra o caráter de Deus. Esta é a finalidade do livro de Gênesis. Não é provar que Deus existe, mas é apresentar o Deus eu sou. Gênesis é um livro para ser lido, estudado com os óculos da fé, não com os óculos da ciência, que o mundo tenta colocar. Nós vemos que hoje em dia temos, na verdade, desde o início ali dos primeiros povos, o Egito tinha o mito da criação. Os caldeus tinham o seu mito de criação. Aí se você for ver, eu sou brasileiro, o índio lá do Brasil tem o mito da criação, tem os seus mitos da criação. Aí hoje agora a ciência mais moderna tenta agora justificar, criar um modelo perfeito para dizer, olha, a origem de tudo foi assim. Aí nós temos o naturalismo, que é a evolução, nós temos o Big Bang, tudo deu início, enfim, e tenta justificar agora, isto é mais novo, mas desde os primórdios temos histórias da criação do mundo. Mas Gênesis, nós cremos que é a palavra de Deus, é a verdade. E nós temos que acreditar nele apenas com os óculos da fé, para a vida precisa de luz, mas a Bíblia fala que o sol foi criado lá para o quarto dia. Tá, mas eu vou ficar com quem? Com a ciência ou com as escrituras? As escrituras. Mas você não pode provar e tal, não sei o quê. Meu amigo, infelizmente eu não concordo com você. Eu só digo o seguinte, eu acredito por fé. Por fé. Gênesis não é um livro para você justificar as coisas cientificamente. Nós temos pessoas, cientistas até, que já provam. O Adalto Lourenço, que morreu agora essa semana e tal, tem um bom livro, se você quiser ler depois, pergunte sobre Gênesis, a criação das coisas. Muito bom livro. E aí tenta provar e tal, até cientificamente, tudo que aconteceu ali, a parte química, a física e tal, mas Gênesis não tem esse intuito. Ele simplesmente é um livro para ser acreditado, ter fé nele, que aconteceu desta forma. E a última coisa que eu queria deixar como conclusão. Então, primeira, Gênesis nos apresenta a Deus. Devemos ler Gênesis com os óculos da fé. Terceira coisa, Deus é um Deus que está perto do homem. Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, para ter comunhão. Ele quer estar próximo do homem. Infelizmente, o homem caiu em pecado, em desobediência a Deus. Mas, de lá para cá, a história do mundo se resume em um Senhor querer se reconciliar com a sua criação. Mesmo quando a sua ira é tamanha, como nós vemos ali em Noé, Deus destruindo o mundo por causa do pecado. E não é destruir a humanidade, mas é destruindo até a sua criação, animais. Mesmo nisto, vemos Deus querendo salvar o homem. Separou uma arca para Noé, para ele e sua família poderem mesmo serem salvos.
Deus se importa com a sua criação, com o homem especificamente. Ele está perto de nós, quer ter comunhão, quer salvar o homem. E nós vemos isto desde o primeiro livro, onde cita a criação do mundo. Irmãos, finalizamos a introdução. Foram 5 domingos só na introdução, mas espero que os irmãos tenham entendido. E agora a gente vai, a partir do próximo estudo, já começar Gênesis 1:1. Espero que seja proveitoso para vocês, como está sendo para mim. Deus nos abençoe. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos deixou, Senhor, este livro tão maravilhoso. Um livro que nós devemos crer, Senhor, porque é a Tua palavra. Apesar daquilo que o mundo acredita ser diferente daquilo que é relatado, Senhor, temos a total confiança de que Tu és o Senhor Criador dos céus e da terra. Tu és o nosso Deus que está perto de nós, tão santo, tão poderoso, mas um Deus também de amor, que se importa conosco, miseráveis pecadores. Nos abençoa, Senhor, e nos ajuda a estudarmos esse livro. Cada domingo possamos tirar proveito desses ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Uma boa semana. Uma boa noite.